Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula em português. Vamos continuar a análise dos Lusíadas no que diz respeito às reflexões do poeta e vamos passar agora ao canto sétimo, onde nós vamos encontrar duas reflexões, uma no início do canto e outra no final. Ora, a primeira reflexão está mais direcionada para o espírito de cruzada do povo português. E a segunda reflexão é uma crítica aos tiranos que exploram o povo. Vou passar então à análise da primeira reflexão que se encontra no início deste canto e neste caso é o elogio ao espírito de cruzada dos portugueses e ao mesmo tempo uma crítica aos outros povos europeus que não seguem o exemplo do povo português. Ora, contextualizando esta reflexão, os portugueses, e neste caso a Armada de Vasco da Gama, tinha acabado de conseguir ultrapassar mais um obstáculo na sua viagem, neste caso a tempestade incitada por Baco, e é aqui neste momento que Camões acaba por parar e refletir sobre o esforço que os portugueses colocam neste caminho tão difícil até chegar à Índia, com o único objetivo altruísta de levar a fé cristã a outros povos. E neste caso, então, está a chamar a atenção para o espírito de cruzada do povo português. Mostra precisamente esta incansável divulgação da fé cristã por África, pela Ásia e também pela América. E se houvesse mais mundos, encontraríamos então os portugueses a levar a fé cristã a esses mundos também. Esta viagem à Índia é então elevada por Camões a uma viagem transcendental, não uma viagem com intuitos gananciosos de ganhar dinheiro, mas sim uma viagem com um intuito espiritual. Obviamente que por oposição vai criticar duramente as outras nações europeias, os alemães, os ingleses, os franceses, os italianos. E por que razão é que ele os vai criticar? Porque não vão seguir o exemplo dos portugueses no combate aos infiéis. Ora, esta reflexão inicia-se na estância 3 do canto sétimo e vai terminar na estância 8. E eu vou passar a ler a estância 3. Vós, portugueses, poucos quanto fortes, que o fraco poder vosso não pesais. Vós, que à custa de vossas várias mortes, a lei da vida eterna dilatais. Assim do céu deitadas são as sortes que vós, por muito poucos que sejais, muito façais na santa cristandade, que tanto, ó Cristo, exaltas a humildade. Ora, esta estância exalta o espírito de sacrifício de um povo que é tão pequeno, ou seja, não é muito numeroso, mas que combate esforçadamente pela dilatação da fé cristã no mundo. E segue-se então a estância 4 já com a crítica aos outros povos. E eu vou passar a ler esta estância. Vede-los alemães, soberbo gado, que por tão largos campos se apascenta. Do sucessor de Pedro rebelado, novo pastor e nova seita inventa. Vede-lo em feias guerras ocupado, que ainda com o cego error se não contenta, não contra o superbíssimo otomano, mas por sair do jugo soberano. E ele aqui faz uma crítica aos alemães, ao povo alemão, que apesar de ser muito mais numeroso que o povo português, resolveu revoltar-se contra a Igreja Católica Romana. E neste caso está a fazer aqui a alusão a Lutero e ao protestantismo. Já na estância 5 vamos ver a crítica aos ingleses e vou passar a ler a estância. Vede-lo duro inglês, que se nomeia rei da velha e santíssima cidade, que o torpe ismaelita senhoreia. Quem vê honra tão longe da verdade? Entre as boreais neves se recreia, nova maneira faz de cristandade. Para os de Cristo tem a espada nua, não por tomar a terra que era sua. Critica aqui os ingleses que também se revoltaram contra a Igreja Católica Romana e contra o Papa, tendo o rei Henrique VIII afirmado que era ele o chefe da Igreja em Inglaterra, o que levou à expulsão dos padres católicos, dos frades e das freiras. Sendo assim, os ingleses não se preocupam em seguir o exemplo dos portugueses e combater os infiéis. Já na estância 6 temos a crítica aos franceses. Eu vou passar a ler esta estância. Guarda-lhe, por entanto, um falso rei a cidade Jerusólima terrestre, enquanto ele não guarda a santa lei da cidade Jerusólima celeste. Pois de ti, galo indino, que direi? Que o nome cristianíssimo quiseste não para defendê-lo nem guardá-lo,
mas para ser contra ele e derribá-lo. Nesta estância temos aqui uma provável referência a Francisco I, que como rei de França ostentava o título de Cristianíssimo, mas chegou a aliar-se contra o sultão turco nas suas guerras contra Carlos V, que fora casado com Isabel de Portugal. E continua a criticar o rei francês na estância 7, que vou passar a ler. Achas que tens direito em senhorios de cristãos, sendo o teu tão largo e tanto? E não contra o Sinífio e Nilo Rios, inimigos do antigo nome santo? Aliciam de provar da espada os fios em quem quer reprovar da igreja ao canto. De Carlos, de Luís, o nome e a terra herdaste, e as causas não da justa guerra? E neste caso está-se a referir a Carlos Magno e a São Luís, que lutaram ambos contra o Islão. Ora, os italianos não saem também incólumes desta crítica e a estância 8 é precisamente a crítica aos italianos. E eu vou passar a ler a estância. Pois que direi daqueles que em delícias que o vilócio no mundo traz consigo gastam as vidas, logram as devícias, esquecidos do seu valor antigo. Nascem da tirania inimicícias que o povo forte tem de si inimigo. Contigo, Itália, falo, já sumersa em vícios mil, e de ti mesma adversa. Ora, a crítica que ele faz aqui aos italianos baseia-se no fato de eles não combaterem os inimigos, ou seja, os inimigos da fé, os infiéis, mas antes preferem combater entre eles. E termina então aqui esta parte da reflexão do canto sétimo. Vou passar então agora à parte da reflexão que se encontra nas últimas estâncias, ou seja, nas estâncias 78 a 87. E esta é também uma crítica, é uma crítica aos tiranos, aos poderosos que exploram os pequenos, ou seja, que exploram o povo. E enquanto que no início deste canto o tom é elogioso relativamente aos portugueses, no final do canto já temos uma crítica. Não nos podemos esquecer que os portugueses que Camões elogia no início do canto são os heróis do passado, com Vasco da Gama à cabeça. No entanto, os portugueses criticados já são os contemporâneos de Camões. E estes, aparentemente, esqueceram-se do heroísmo, da grandiosidade e da virtude dos seus antepassados. Neste passo da obra estamos precisamente no momento em que o Catual visita as naus portugueses e é recebido por Paulo da Gama. Vasco da Gama, neste ponto, estava a ser recebido no palácio pelo Samorim. Ora, o Catual, curioso ao ver as bandeiras que se encontravam nas naus portuguesas, mostra muita curiosidade em saber o que cada uma delas representa. É então que Paulo da Gama se prepara para explicar ao Catual alguns episódios da história de Portugal. Camões vai interromper a narração, vai invocar as ninfas do Tejo e do Mondego para que o possam auxiliar nessa árdua tarefa. Não deixa de se queixar da ingratidão de que é vítima, pois vê-se votado ao esquecimento e à sorte mais mesquinha, não sendo reconhecido pelos seus contemporâneos pelo serviço que presta à sua pátria. Vou passar então a ler a estância 78. Um ramo na mão tinha, mas, ó cego, eu que cometo insano e temerário, sem vós, ninfas do Tejo e do Mondego, por caminho tão árduo, longo e vário, vosso favor invoco, que navegue por alto mar, com vento tão contrário, que se não me ajudais, hei grande medo que o meu fraco batel se alague cedo. É nesta nova invocação às ninfas do Tejo e do Mondego que Camões pede novamente inspiração para conseguir terminar esta sua obra. É uma obra difícil, é uma obra que não é fácil de escrever e ele sente-se completamente sozinho nesta sua tarefa. Ele não tem a ajuda de ninguém e é por isso que, se não tiver minimamente a ajuda das ninfas, ele teme que não consiga levar esta obra a bom porto. É uma metáfora que ele utiliza a metáfora do barco. Este barco não só se refere à sua vida, mas também à sua obra. É uma vida que já passou por muitas dificuldades e é uma obra que também não é fácil de fazer. E ele sente sozinho num mar cheio de obstáculos, onde ninguém o ajuda, com um vento tão contrário. E é por isso que, se as ninfas, as Tágides, não o ajudarem, ele teme que sozinho não consiga então levar esta obra e a sua própria vida a bom porto.
Salienta na estância 79, então, todas as dificuldades pelas quais já passou e as misérias e os perigos que tem enfrentado. E eu vou passar então a ler esta estância. Olhai que há tanto tempo que, cantando o vosso Tejo e os vossos lusitanos, a fortuna me traz peregrinando, novos trabalhos vendo e novos danos. Agora ao mar, agora experimentando os perigos mavórcios inumanos, qual cana-se que à morte se condena, numa mão sempre a espada e noutra a pena. Estes perigos a que Camões se vai referir são perigos não só a nível das suas navegações por mar, mas também dos seus trabalhos na guerra. Ele faz aqui uma referência mitológica, e neste caso a uma figura mitológica, que é Canas. É uma figura que se refere a uma rapariga que se suicidou devido ao facto de se ter apaixonado pelo próprio irmão e ter engravidado dele. Ora, segundo Ovídio, baseado em Eurípides, Canas foi obrigada pelo pai, que lhe enviou uma espada, a cometer suicídio como punição pelo facto de se ter apaixonado pelo irmão e de ter engravidado dele. Dessa relação incestuosa com o irmão nasceu uma criança que foi morta pelo próprio avô e que depois lançou o corpo aos cães. Canas escreveu uma carta ao irmão Macareu, uma carta de despedida, com a pena na mão direita e a espada com que se ia suicidar na mão esquerda. Ora, esta comparação aponta para o facto de Camões aliar a sua coragem na guerra à sua faceta de poeta, de escritor. A espada vai então simbolizar as batalhas em que o poeta participou, ou seja, o seu lado guerreiro, enquanto que a pena remete para a sua obra literária, para a arte e para a escrita. Já na estância 80, o poeta vai fazer referência a alguns aspectos biográficos da sua vida, e eu vou ler então a estância. Agora, com pobreza aborrecida, por hospícios alheios degradado. Agora, da esperança já adquirida, de novo mais que nunca derribado. Agora, às costas, escapando a vida que de um fio pendia tão delgado, que não menos milagre foi salvar-se que para o rei judaico acrescentar-se. Continua as suas lamentações e faz referência a um episódio da sua vida, neste caso ao naufrágio no mar da China, pelos fins de 1558, em que foi obrigado a salvar os Lusíadas a nado. Relaciona este episódio com uma história bíblica, neste caso a história do rei judaico, que, ao saber da sua morte pelo profeta Isaías, roga a Deus mais 15 anos de vida. E finalizada a enumeração dos infortúnios pelos quais passou, na estância 81 vai acrescentar aqui mais um, e é por isso que ele vai começar então pelo articulador ainda. Eu vou passar a ler a estância. E ainda, ninfas minhas, não bastava que também as misérias me cercassem, senão que aqueles que eu cantando andava, tal prémio de meus versos me tornassem. A troco dos descansos que esperava, das capelas de louro que me honrassem, trabalhos nunca usados me inventaram, com quem tão duro estado me deitaram. Há aqui uma sensação de instabilidade que ele vai criar, pois, como se não bastassem os tormentos pelos quais ele já tinha passado anteriormente, acresce ainda um que ele considera extremo. Em vez dos seus patrícios, dos seus contemporâneos, premiarem os seus esforços, a sua dedicação à pátria, pelo contrário, ingratos, ainda lhe arranjam mais trabalhos e novas privações. E é por isso que na estância 82 ele dirige-se mais uma vez, invoca mais uma vez as ninfas, pois são as únicas que o poderão socorrer nestes momentos difíceis da sua vida. Eu vou passar a ler a estância. Vede, ninfas, que engenhos de senhores o vosso Tejo cria valorosos, que assim sabem prezar com tais favores a quem os faz cantando gloriosos. Que exemplos a futuros escritores, para espartarem engenhos curiosos, para porem as coisas em memória que merecerem ter eterna glória. Esta estância é uma estância irónica, é uma estância em que ele se socorre da ironia para criticar os seus contemporâneos. Ou seja, os portugueses da época de Camões, em vez de acarinharem, em vez de glorificarem aqueles que trabalham a favor da pátria, que falam dela com carinho, que a glorificam através da sua escrita, maltratam-nos, são ingratos. E qual vai ser a consequência desta postura? A desmotivação das futuras gerações de poetas, que, ao ver isto, vão se sentir inibidos para cantar os feitos dos portugueses.
E na estância 83, Camões refere que não irá cantar, não irá falar daquelas pessoas que o maltrataram. Eu vou passar a ler aqui a estância. Pois logo em tantos males é forçado que só vosso favor me não faleça, principalmente aqui, que sou chegado onde feitos diversos engrandeça. Dai-nos vós sós, que eu tenho já jurado que não o empregue em quem o não mereça, nem por lisonja louvo algum subido, sob pena de não ser agradecido. Volto outra vez a reafirmar que só as ninfas o ajudam, que só as ninfas lhe dão valor, e é por isso que não vai engrandecer, que não vai elogiar quem ele acha que não mereça ser elogiado. E continua a reforçar isso na estância 84, onde ele diz que não vai elogiar os ambiciosos que colocam a sua própria ambição acima da sua pátria e do seu rei. Eu vou passar a ler a estância. Nem creiais, ninfas, não, que a fama desce a quem ao bem comum e do seu rei antepuser seu próprio interesse, inimigo da divina e humana lei. Nenhum ambicioso que quisesse subir a grandes cargos cantarei, só por poder com torpes exercícios usar mais largamente seus vícios. Portanto, ele reafirma que não vai colocar em lugar de poder qualquer ambicioso, qualquer tirano que depois vai usar esse poder não a favor da pátria, mas em seu próprio favor, pela sua própria ambição. E vai continuar a reforçar esta ideia nas instâncias seguintes, ou seja, nas instâncias 85 e 86, e eu vou passar a ler estas duas instâncias. Nenhum que use de seu poder bastante para servir a seu desejo feio e que por comprazer ao vulgo errante se mudem mais figuras que proteio. Nem camenas, também cuideis que canto quem com hábito honesto e grave veio por contentar ao rei no ofício novo a despir e roubar o pobre povo. Portanto, está ele a dizer que não vai falar, nem vai elogiar os mentirosos, aqueles que se mudam mais em figuras do que Proteu. Proteu era uma figura mitológica que tinha o poder de se transformar em diversos animais, neste caso animais marinhos, uma vez que ele é uma figura mitológica relacionada com o mar, e também não vai cantar aqueles que vão oprimir e tiranizar o povo. A estância 86 continua então a reforçar esta ideia. Nem quem acha que é justo e que é direito guardar-se a lei do rei severamente e não acha que é justo e bom respeito que se pague o suor da servil gente. Nem quem sempre, com pouco esperto peito, razões aprende e cuida que é prudente para taxar com mão rapace e escassa os trabalhos alheios que não passa. Ou seja, aqueles que, em vez de darem recompensas às pessoas que merecem, acaba por dar-lhes ainda mais trabalhos, ou seja, conclui-se na estância 87 que as pessoas que ele vai louvar são o contrário destas. E vou passar a ler. Aqueles sós, direi, que aventuraram por seu Deus, por seu rei, a amada vida, onde, perdendo-a em fama, a dilataram, tão bem de suas obras merecida. Apolo e as musas que me acompanharam me dobrarão a fúria concedida enquanto eu tomo alento descansado por tornar ao trabalho mais folgado. Ou seja, nos 4 primeiros versos ele então diz que quem vai cantar são aqueles heróis que perderam a própria vida em prol da sua pátria e do povo português, e é por isso que ele agora quer retomar as suas forças, quer parar, descansar um bocadinho para que Apolo e as musas lhe confiram então essas energias para continuar a falar desses portugueses, desses que merecem, com todas as suas forças, para que possa então falar com toda a energia e honrar esses portugueses que realmente merecem o seu elogio. Esta é uma reflexão com um tom marcadamente autobiográfico. É uma evocação às musas, mas é uma evocação com um tom muito diferente daquele que nós tínhamos encontrado no canto 1, na invocação às Tágides. É um tom mais fatigado, é um tom mais cansado, é um tom em que ele já percorreu um árduo caminho. E como teme não chegar a bom porto, pois a sua vida foi uma vida cheia de adversidades, de sacrifícios, de pobreza, de desilusão, de perigos, quer no mar, quer na guerra, ele precisa do auxílio das ninfas. É uma reflexão muito direcionada para a crítica aos
seus contemporâneos, àqueles que, como paga dos seus labores, dos seus trabalhos, dos seus sacrifícios, lhe arranjaram novos trabalhos, novos labores e novos sacrifícios. Vai enumerar aqueles que nunca cantará, ou seja, os ambiciosos, os dissimulados, os tiranos, e vai, no final, retomar a sua definição de herói. O herói é aquele que arrisca a sua própria vida pelo seu Deus, pelo seu rei e pela sua pátria. Terminamos então aqui a análise das duas reflexões que surgem no canto sétimo. Numa próxima aula passaremos então à análise da reflexão que se encontra no canto oitavo, direcionada às críticas ao poder corruptor do ouro. Obrigada pela vossa atenção e até a uma próxima aula em português.